Vocês estão felizes? Foi tudo bem de Natal? Se não foi, ora mais pela sua família, ora mais pelo ambiente, faz parte, né? O ano que vem vai ser melhor, quem crê? Glória a Jesus. Bom estarmos aqui nesse último culto de domingo desse ano, né? O Senhor é bom. Quero só reforçar aqui, além de todos os recessos aí que falou, também o NIL 43, que é o culto de adolescentes, né? Está também de recesso nesse período, tá bom? É isso aí, final de ano, muita gente viajando, isso é bom demais, né? Se você puder fazer isso, faça. Né? Viajar é sempre uma bênção, um ambiente de descanso para a família, às vezes ver algum ente querido que a gente faz tempo que não vê. Né? Muita gente também está aqui, a gente vê vários rostinhos diferentes, né? Parentes de pessoas que são da igreja e tal, sejam todos muito bem-vindos, né? Inclusive tem alguns irmãos que decidiram morar longe da gente, que fazem parte dessa casa, mas foram morar longe, estão nos visitando hoje, né? Estão nos visitando hoje, Kleber e André e a família estão ali, ó, dá um oi assim pra galera, estão lá na França, lá em Lyon, na França. Leandrão e a Kel também estão lá no fundo, ó, estão lá em São José dos Campos, né? É engraçado que a André e a Kel falou a mesma coisa na hora que me abraçou. É tão bom estar em casa. As duas falaram a mesma frase. Glória a Deus, né? Então eles estão servindo ao Senhor lá, mas tem uma conexão com essa casa, né? Congregaram com a gente muito tempo. Eu acho que a André e o Kleber uns 8 ou 10 anos direto. E o Leandrão acho que uns 6, né, Lê? 7? Uns 7 anos direto com a gente, o Leandrão e a Kel. E se mudaram, né, de cidade e estão aqui nos visitando hoje. É bom que essas épocas do ano dá pra gente rever os irmãos. Amém? Mas vamos para o que é importante? Não que isso não seja, mas vamos falar da palavra de Deus. Coloca o tema da palavra para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre perspectivas. E eu quero dar uma introdução antes da gente ler qualquer versículo bíblico. Eu quero que você preste muita atenção. O que é interessante? Interessante é que nós, todos nós, não conseguimos viver desconectados da perspectiva. Por quê? Porque todos nós temos um ponto de vista. Você já parou para pensar que muitas vezes você estava numa reunião e aquela reunião às vezes estava decidindo uma coisa muito importante, sei lá, na empresa, nos negócios, na família, sei lá onde. De repente alguém levanta a mão e fala assim: eu posso dar o meu ponto de vista? Quem já participou de algo assim? E de repente uma pessoa vem com uma perspectiva completamente diferente e apresenta a situação de uma outra ótica. E aquilo muda a perspectiva de todo mundo que está na mesa com relação à situação. Quem já viu isso acontecer? Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque perspectiva é ponto de vista. É como eu enxergo cada coisa. E como que isso está ligado à minha vida? Como que isso está ligado ao meu cotidiano? E o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Tem tudo a ver. Por quê? Porque toda a minha vida, preste atenção no que eu vou falar, toda a sua vida, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: toda a sua vida, fala para ela. Tudo mesmo, fala, tudo mesmo, está ligado a como você enxerga as coisas. Então, tudo que nós fazemos está ligado a como enxergamos as coisas. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Uma informação que chega para mim pode ter um nível de impacto completamente diferente da mesma informação que chega para você. Porque às vezes a minha ótica a respeito daquela informação e a minha ótica a respeito daquele acontecimento é completamente diferente da sua ótica a respeito daquele acontecimento. Às vezes para mim aquilo tem muito valor e me impactou muito mais profundamente do que para outro. Eu sou casado com a Laine há 27 anos. E as notícias para nós não têm o mesmo impacto, ela sabe disso. Existem coisas que mexem com a Laine de uma maneira tão profunda e eu, do meu ponto de vista, eu falo assim: não sei por que você está tão abalado assim com isso. E na verdade não é que eu não sei. Dentro dessas coisas que estão me sendo reveladas pelo Espírito nos últimos dias, eu entendo. Porque existe um lugar
que a Laine habita espiritualmente, que faz ela enxergar as coisas diferentes do que o lugar que eu habito espiritualmente e que me faz ver as coisas por outro ângulo. Isso é tão interessante que numa conversa a respeito de um assunto complicado, quem já teve que conversar com alguém um assunto desagradável? Eu já, acho que todo mundo já teve. Se a gente vai ter uma conversa sobre um assunto desagradável com uma pessoa que a gente tem respeito, admiração e afeição, a gente tem uma perspectiva de uma forma a respeito daquilo que a gente recebe de volta dentro da conversa. Se a gente tem que conversar o mesmo assunto desagradável com uma pessoa da qual nós não admiramos e às vezes até temos uma certa aversão, aquilo pode se tornar uma guerra. O mesmo assunto pode ser recebido de maneiras completamente diferentes, simplesmente pelo ponto de vista, pela perspectiva que nós temos a respeito do outro. Perspectiva conduz a nossa vida. E isso é tão sério, que até a Bíblia pode ser moldada ao nosso querer por causa da perspectiva do que a gente quer enxergar nela. A Bíblia contém palavras de vida. E dentro dessas palavras de vida, a verdade que pode transformar a tua vida. Só que se você pegar ela de uma perspectiva a apoiar o seu estilo de vida pecaminoso, você consegue utilizá-la para apoiar o seu estilo de vida pecaminoso e firmar a sua ideia transgressora a partir dela. E tem um monte de gente fazendo isso na internet e nos púlpitos por aí. Por quê? Porque eu consigo extrair dela só o que eu acho que condiz com a realidade daquilo que eu quero enxergar. Porque a gente acaba por ver apenas o que quer ver. Porque tudo que nós vivemos passa pelos nossos filtros. A palavra profética, ela passa pelos nossos filtros de perspectiva. Quem aqui já recebeu uma palavra profética e achou que era uma coisa, e anos mais tarde você percebeu que não tinha nada a ver com aquilo que você entendeu lá quando você recebeu? Tem alguém que já viveu isso? A maioria de nós. Por quê? Porque quando recebemos a palavra profética, nós filtramos com a nossa perspectiva, com o nosso ponto de vista, com o jeito que a gente quer enxergar aquela palavra, com a forma que a gente quer entender aquilo. E aí, conforme a gente vai amadurecendo e os movimentos de Deus vão acontecendo na nossa vida, lá na frente nós percebemos que não tinha nada a ver com aquilo que a gente achou que tinha a ver. Então, querido, a tua vida é conduzida por como você enxerga as coisas. Tudo. Uma ofensa só é ofensa no teu coração por causa do teu ponto de vista. Eu vou repetir isso. Uma ofensa só é ofensa no teu coração por causa da tua perspectiva a respeito daquilo que foi feito. Ah, pastor, é porque você não sabe o que fizeram. Às vezes fizeram pior com a pessoa do teu lado. Mas aquela pessoa está vivendo, avançando, e você está aí parado nessa dor, nesse medo, nesse vitimismo. Por quê? Porque o teu ponto de vista fez com que isso fosse extremamente profundo para você. E o que é interessante sobre ponto de vista? Quando a gente começa a ir para a Bíblia, eu não vou abrir os textos que eu vou citar agora, porque senão demoraria demais, mas vem comigo. O livro de Êxodo, lá no capítulo 1, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vai dizer assim, você já deve ter ouvido a história de José. A não ser que você conheça muito pouco da Bíblia, a maioria de nós já ouvimos. José, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos como escravo, foi parar no Egito. Um dia ele se tornou governador do Egito. Deus conduziu ele lá. Aí Êxodo capítulo 1 vai dizer que subiu ao trono do Egito um rei, um faraó, que não conhecia nem José, nem nada a respeito dele.
Ou seja, tinha passado algumas gerações e José foi esquecido. O livramento que José trouxe para o Egito havia sido esquecido. Então esse rei olhou para os hebreus e falou assim, olha, chamou seus conselheiros e disse assim, olha, esse povo hebreu que está aí, judeu que está aí, é mais forte e mais poderoso do que nós. Vamos agir contra eles com astúcia, para que, vindo a guerra, eles não militem contra nós, ou se ajunte aos nossos inimigos e se levante contra nós. Sabe o que era isso? A perspectiva do faraó. Ele era um rei, ele olhou de maneira mais ampla para o país, e ele percebeu que aquele povo já era maior número do que eles, e que automaticamente era mais poderoso do que eles. E agiu com astúcia e começou a escravizá-los. Essa era a perspectiva do faraó. Qual era a perspectiva do povo hebreu? Eles se viam como um povo fraco, estrangeiro, e que estava sendo dominado. Então eles se deixaram escravizar, mesmo sendo mais fortes e mais poderosos, porque eles se viam menores e passíveis de serem escravizados. O que mudou a ótica de um para a ótica de outro? A perspectiva, como cada um via. Enquanto o faraó via de maneira global, eles enxergavam da sua pequenez e não conseguiam ver o quadro todo. Quem está comigo? Isso os conduziu à escravidão. Aí quando eles são tirados do Egito e levados para o deserto por Moisés, Moisés separa 12 espias para ver a terra prometida, certo? E manda eles na frente. Dentre os 12 tinha 2 que a gente sabe bem o nome, Josué e Calebe. E aí vem os 12 de volta. Agora presta atenção no que eu vou falar. 10 trouxeram um relatório negativo. Não vai dar. A terra realmente é muito boa. Mana leite e mel. O fruto é maravilhoso. Tudo lá é muito bom. Lá se planta e se colhe. Lá é tudo top. Mas não dá. O povo é grande. Tem os descendentes de Anak, que são os gigantes. Tem gente muito poderosa na guerra. Tem cidades fortificadas. Tem muros altos. Não dá. 10 viram desta ótica. 2 disseram, vamos subir e vamos conquistar, porque a terra é nossa, o Senhor nos deu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Todos os 10 viram pelo mesmo ângulo, você concorda comigo? Eles viram o gigante da mesma perspectiva natural. Eles enxergaram a terra da mesma perspectiva natural. Eles viram pela mesma ótica, com os mesmos olhos. Eram os mesmos gigantes, as mesmas coisas, os mesmos muros, os mesmos tudos. Por que 2 enxergaram de um jeito e 10 enxergaram de outro jeito? Isso me mostra que perspectiva tem a ver com lugar. Como com lugar? Eu vou dar um exemplo simples, ó. Eu já fui 2 vezes lá na região de Gramado, no sul do país. E lá tem uma cidadezinha do lado de Gramado que chama Canela. E lá tem uma cachoeira chamada Caracol. Quem já esteve lá? É muito bonito lá. E é uma cachoeira muito linda. Ela vem e ela cai num cânion. É muito bonito. E aquela cachoeira lá naquele parque, o Parque do Caracol, eu posso ver ela de várias perspectivas. Eu posso subir a trilha e lá na parte de cima do rio, e aí eu não vejo a queda, mas eu vejo o rio fluindo para a queda. Eu posso subir no mirante que tem lá, feito de vidro lá em cima lá, e fazer uma foto lá de cima. Eu posso ver do parapeito do lugar normal. Eu posso descer as escadarias, o que já fiz. Pena que eu tive que subir de volta. É 950, acho que degraus para subir de volta. Deus me livre para subir de volta. Mas aí você vê a cachoeira com outra perspectiva, porque você vê ela de baixo. E aí se você der a volta e lá do outro lado tem um teleférico que desce a encosta da montanha e que você consegue ver a cachoeira de outro lado. O que isso me mostra? Que cada lugar que eu estou, eu tenho uma perspectiva diferente da mesma coisa. Então olha para a pessoa que está do teu lado, cutuca ela de novo, para você não ficar parado. E você fala para ela assim, ó,
Perspectiva tem a ver com lugar. Agora fala uma coisa para mim, se perspectiva tem a ver com lugar, por que Josué e Caleb estavam no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, e tiveram perspectivas diferentes a respeito dos mesmos gigantes, das mesmas cidades e da mesma conquista? Porque apesar deles estarem no mesmo lugar fisicamente, eles não estavam no mesmo lugar espiritualmente, dizendo. Então a forma como você filtra tudo na tua vida tem a ver com um lugar que você está inserido espiritualmente. E não tem como você se desvencilhar disso, nem você, nem qualquer pessoa do planeta Terra. Todo mundo vai enxergar a vida a partir do ponto que está espiritualmente inserido. Quanto mais escuro o lugar, mais trevas elas vão enxergar em tudo que vivem e fazem. E isso é uma realidade na vida de todas as pessoas. Um gigante chamado Golias se apresenta durante 40 dias para o exército de Israel. Manda um homem para lutar comigo. Todo dia de manhã ele fazia o mesmo desafio. Havia uma trincheira, uma barricada lá que separava aqueles exércitos. Estava todo mundo atrás daquela trincheira, você concorda comigo? Só que de repente chega um molecote de 17 anos aproximadamente, que não era soldado, que não tinha estatura, que vê o desafio do gigante e ele já olha e fala assim: quem é esse incircunciso para lutar contra o exército do Deus vivo? Se ninguém vai, deixa comigo, eu vou. O que Davi viu que nenhum outro soldado viu? É porque enquanto os soldados viam da trincheira, Davi via do alto. Enquanto os soldados viam o tamanho do gigante, Davi enxergava o tamanho do Deus que ele servia. Enquanto todo mundo olhava o tamanho do problema, Davi enxergava o tamanho da queda. Enquanto todo mundo olhava e falava assim: ele é muito grande, não dá para derrubá-lo. Davi olhava e falava assim: ele é muito grande, não dá para errar a testa dele. Mudou o lugar que Davi estava fisicamente? Não mudou. Mudou o lugar que Davi estava espiritualmente. Porque enquanto os soldados vinham de um ambiente de desânimo, de frustração, Davi vinha de um lugar de adoração. Vinha de um lugar de contemplação. Vinha de um lugar onde a harpa dele adorava e a voz dele subia. E ele vinha de um lugar onde ele entendia com quem ele estava se relacionando. E isso muda a nossa vida por completo. Por completo. Só que eu vou falar uma coisa, e eu falo como participante das mesmas lutas e mazelas que você vive todos os dias. Nós enxergamos a maioria do tempo da nossa vida de lugares que não deveríamos estar. Não deveríamos estar. Nós somos muito mais parecidos com galinhas ciscando, ou até com águias. Porque o coach já mandou você ser águia, não mandou? Deixa eu te falar, a águia continua olhando para a terra sem parar. Não tem nenhuma águia que voa olhando para o céu. E nós só vamos conseguir enxergar quando nós estivermos no lugar certo. Cutuca o seu irmão, mas cutuca com força e fala assim: muda de lugar. Hoje é o dia de você mudar de lugar. Vamos ler Bíblia, para a gente parecer evangélico? Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 13, verso 10. Vamos? Quem abriu aí pode abrir, vou esperar, tem gente folheando a Bíblia. Mateus 13, 10. Quem quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Vai.
Os discípulos se aproximaram de Jesus, e perguntaram: por que fala-se ao povo por parábolas? E perguntaram para Jesus: Jesus, por que o Senhor fala com as pessoas por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, 2 pontos, ou seja, ele vai explicar a razão. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Queridos, quando Jesus cita o profeta Isaías para explicar o problema da geração que o ouvia, não é diferente da geração que me ouve. Não é diferente da geração que está encharcada de palavras, de conhecimento disponível, de programas e podcasts na internet, de pregações incríveis para se ouvir, mas que ouvem, mas não muda interiormente. Enquanto nós tratarmos a palavra de Deus como mera informação, ela não será mais nada para nós do que isso. Enquanto tudo que eu buscar for mero conhecimento intelectual, mero conhecimento teológico, não haverá transformação na minha vida. Por quê? Porque o conhecimento humano não transforma, ele informa. Então tem muita gente que conhece Bíblia, mas não tem transformação. E se nós sairmos daqui com meia dúzia de marmitas e pararmos no primeiro ponto de moradores de rua, você vai encontrar lá o Isaías, o Josué, o Caleb. E eu não estou falando de maneira fictícia, porque esses são os nomes mesmos deles. Porque é tudo filho de crente, que foram batizados com nomes cristãos, que conhecem Bíblia, que dão aula de teologia, só que não tem uma transformação de vida, porque aquilo se tornou mero conhecimento enrijecido em suas mentes, que informam seus ouvidos. E eles conseguem até fazer uma verificação se é bíblico ou heresia o que se está falando, mas eles não conseguem deixar entrar em seus corações para serem transformados. E não é diferente das multidões que frequentam as igrejas evangélicas hoje. Nós adaptamos a Bíblia à nossa conveniência. Nós extraímos dela aquilo que nos é conveniente. Nós aprendemos a usar os versículos como mantra. Apenas o que nos convém. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Lê o resto. Lê o contexto, quando Paulo diz: olha, eu aprendi a ter necessidade, passar fome e ter em abundância, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mudou ou não mudou? Então lê a Bíblia como ela é. Declara aí que o seu 2026 vai ser um ano de vitória. Nada será diferente no teu 2026 se você não mudar de lugar, não ser transportado para uma nova realidade. Enquanto você não deixar Deus te transformar, nada será novo, porque novidade só existe a partir de mudança de perspectiva. Quando seus olhos forem projetados para outro lugar, quando sua vida estiver inserida em outro lugar. Do contrário, você vai continuar sendo evangélico, fazendo os números do IBGE. É por isso que a nossa nação hoje já tem praticamente 30% de evangélicos,
E a previsão do IBGE é que em 2033 nós venhamos a equalizar o número de evangélicos e católicos. Agora eu quero falar uma coisa para você, evangélicos, católicos, todos cristãos. Que transformação há nessa nação? A partir dos cristãos. Quando nós éramos 6%, 5%, lá na década de 80, parece que havia mais valores e princípios do que hoje. Por quê? Porque nós aprendemos a usar o evangelho filtrado para a nossa conveniência. E querido, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é para fazer você ficar confortável na sua espiritualidade. Pelo contrário, o evangelho é para transformar a tua real situação em uma novidade de vida. E isso vai te deixar super desconfortável. Mas ao mesmo tempo, incrivelmente impactado pelo lugar que Cristo está te inserindo. Agora eu quero te explicar uma coisa. Vamos ler comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ai, pastor. Então vai. Abre o caderno de anotações, o bloco de notas. Vamos anotar agora 10 passos para mudar de lugar em 2026. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque Ele nos resgatou de um lugar de trevas, onde tudo que a gente enxerga é filtrado pela dor, pelo medo, pela angústia, pela desilusão, pelas frustrações. Ele nos resgatou das trevas e fez o quê? Fez o quê? Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então não tem como eu sair de um lugar de trevas e ir para um lugar de luz por minha conta. Não é o que eu consiga fazer para ser um pouco mais amado por Jesus, ou parecer mais bonitinho para Ele, para que Ele possa me transportar para esse reino de luz que Ele está. E a gente às vezes fica o ano inteiro se esforçando para ser um ser humano melhor, para dar uma melhoradinha nesse trem velho aí, que foi criado desse jeito aí. Jesus não quer te melhorar. Jesus quer te transportar. Porque a hora que Ele te transportar para outro lugar, quando você chegar lá, você vai se sentir completamente inconveniente ao lugar que Ele te inseriu. Porque a hora que você olhar para você mesmo, você vai falar: Jesus, por que eu estou aqui? Eu não deveria estar aqui. As minhas roupas não são adequadas para estar aqui. O meu modo de vida não é adequado para estar neste lugar. O que eu ainda faço não é adequado para ser recebido dessa forma por você, por ter sido resgatado desse jeito por você. E não tem o que você possa fazer para Ele te amar mais ou menos. Mas Ele vai te transportar para esse lugar. Só que esse lugar vai trazer luz, porque você está sendo arrancado das trevas. E a primeira coisa que você vai ver não é a perspectiva da vida, é a perspectiva de si mesmo. Então a hora que você olhar para você, você vai se ver inadequado, corrupto, sujo ainda da lama do chiqueiro que você estava e nem percebia, porque parecia tudo muito bom, mas era tudo muito escuro. Então quem está preso num lugar escuro só vê as outras pessoas pelas escuridões delas, porque nem se enxerga. Agora, não existe transformação sem percepção. Não existe transformação sem antes que você se veja. A perspectiva inicial é aquela que você tem de você mesmo. Então se você acha uma boa pessoa, um bom cidadão, uma pessoa exemplar, deixa eu te contar, o evangelho não é para você. Porque a pregação central do evangelho é: arrependei-vos. E ninguém se arrepende do que não percebeu.
Ninguém se arrepende do que ainda não viu. Ninguém consegue se arrepender porque não enxerga a sua sujeira, porque ainda não foi transportado. Frequenta a igreja, mas gosta da lama. Frequenta a igreja, mas vive em trevas e não consegue ver a luz. Porque vem aqui para receber uma palestra motivacional. Mas eu quero que você venha aqui para se ver. E não se assuste com o que você vai ver, porque é mais feio do que você imaginava. Porque tem muita sujeira dentro de nós que nós não percebemos. E tem muita lama nos nossos pés, arraigados na nossa vida, que nós não conseguimos ver. E achamos que está tudo bem. Somos cidadãos exemplares, pagamos a nossa conta em dia, tentamos não mentir para as pessoas, a não ser quando é conveniente. Vestimos nossas máscaras quando precisa, mas os dentro de casa conhecem a realidade de quem nós somos. Chega disso. Hoje Jesus só quer que você levante as mãozinhas para o alto e fale para Ele assim: me tira daqui. Se tem um lugar de luz que eu posso acessar, me transporta para lá. Se tem um lugar que o Senhor pode me levar, Jesus, só me leva. E eu não estou falando de você morrer não. Ele vai te levar em vida mesmo. E você vai se perceber num lugar, assentado numa mesa, que você vai olhar em volta e vai falar assim: Jesus, aqui é melhor do que lá. Apesar de eu me achar completamente inadequado para cá, mas aqui é melhor do que lá. É nesse lugar que Jesus vai te levar. Porque você vai começar a se enxergar. E quando você começar a te ver inadequado, então Ele começou a operar dentro de você o que Ele quer operar desde quando Ele começou a pregar. Um coração arrependido. Sabe por quê? Porque o céu não é feito de homens perfeitos. Senão Davi não estava lá. Abraão também não. Nem Isaac. Porque todos eles falharam. Mas esses homens tinham algo que era totalmente diferente dos demais. Quando eles falhavam, eles se viam sujos. Eles se viam errados. Eles declaravam que estavam errados e eles se arrependiam. Arrependimento só tem quando eu vejo, e eu só vejo a partir da luz. Só a partir da luz. Qual que é a primeira coisa que Jesus quer fazer quando você erra? Quem aqui já errou e sabe que errou? Glória a Deus, pelo menos isso. Pensa numa criança de 3 anos. 3 aninhos. Se alguém aqui já teve filho ou já foi criança, vai saber do que eu estou falando. Já foi criança todos, Por isso que eu estou falando para todos. Se alguém aqui já foi criança ou já teve filho, vai saber do que eu estou falando. Quem já foi criança aí, dá um glória a Deus. Então é para você, presta atenção. Quem já teve filho vai entender mais fácil o que eu estou falando. De repente você está lá naquela chácara e começa a chover, ou lá no sítio começa a chover, e você fala: vai, brinca. Aí a criança, às vezes você põe até uma roupinha mais velha, que você sabe que a roupinha vai ter que ir pro lixo. Quem já fez isso como mãe aí? Teve que pôr uma roupa mais velha que você sabia que não ia dar, aquela ali ia ter que virar lixo. E aí vai pra lama e tem lama da cabeça aos pés. Aí a hora que terminou a brincadeira na lama, você pega nos 2 bracinhos assim, né? Longe de você, sim ou não? Aperta o negocinho da lixeira e joga a criança dentro. Não, tá muito sujo, não dá para levar para casa de volta. Você joga a criança no lixo? Não, né? Então por que você acha que a tua lama deixa Deus assustado? Se Ele é pai, Ele não tem uma lata de lixo para te jogar. Ele tem um banho para te dar. Ele tem roupas novas para te dar. Então Ele te pega pelos bracinhos e Ele vai lá, e a primeira coisa que Ele faz é arrancar a sua roupinha e te deixar peladinho. Porque só quem fica nu percebe a sua sujeira. Só quem está exposto pode ser limpo. Porque ninguém toma banho de roupa. E quem não se expõe para Deus não pode ser limpo. Por isso que nunca vai para a luz. Porque nunca se expõe para Ele. Está sempre ali na sua oração fingida.
tentando fazer uma voz mais bonita para fazer que a oração, para parecer que a oração é mais poderosa. Quem muda a voz para orar porque não entendeu quem Deus é ainda. Porque se muda a voz é porque tenta adaptar uma realidade mentirosa de uma máscara para se apresentar na presença de Deus. Porque meus filhos não mudam a voz para falar comigo. E normalmente quando eles tentam preparar um discurso, a gente sempre tem uma palavrinha que quebra o discurso deles no meio e desintegra tudo que eles prepararam para falar. Eu estou errado? Quem, pai, já fez isso aí com você? Você veio e preparou todo um discurso, você falou 3 palavras, o pai já olhou e falou: fala o que você quer logo, você está tentando dar muita volta e eu já sei o que você quer. Aí Deus te lava. Eu vou te explicar agora o que é santidade. Santidade é um ato executado por Deus quando Ele te transporta. Ele te tira da lama. Ele arranca a sua roupa, Ele joga a roupa fora e Ele te enfia debaixo da mangueira celestial. E Ele te limpa. Isso não tem a ver com você. Só que você não é descartável. Ele não escolheu te jogar fora, Ele escolheu te acolher porque você é filho dEle. E Ele te limpa. E Ele coloca uma roupinha em você. Agora deixa eu te falar aqui. Qual pai ou mãe colocou uma roupa na criança com 3 anos? Vamos, uma criança pequenininha. Com 3 aninhos você colocou a roupa, olhou para ela e falou assim: olha, banho agora só daqui 15 dias. Então você não suja essa roupa. É possível? Ou qual foi o pai e a mãe que colocou a criança na beira da mesa para comer o que lhe era servido, e de repente ele socou a mão ao invés de usar o talher, e quando saiu da mesa a roupa teve que ser trocada outra vez? E de novo, e de novo, e de novo, até que o filho amadureça. Então entenda uma coisa: a obra santificadora é executada pelo Senhor. A obra santificadora é executada pelo Senhor. A manutenção da santidade existe a partir do momento que você vê a tua sujeira e corre para Ele dizendo: pai, sujou. O que é isso? Alerta da Defesa Civil? Então, por favor, parem todos os celulares. Pode ler que a Defesa Civil está falando. Isso. Aí depois a gente continua, porque senão vai ser difícil, né? É tempestade? É tempestade? Nessa época é normal. Vamos lá, continuando. Simples assim, ó. Senhor, guarda a casa de cada um que está aqui. Guarda os bens. Que essa tempestade não passe em nenhum dos lares das pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus nós pedimos a tua proteção e os seus anjos guardando e desviando essa tempestade de qualquer coisa que possa causar dano aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Volta para cá agora. Então a santidade é a obra de Deus te limpar. Só que aí, conforme você vai tendo maturidade, você vai percebendo-se sujo. Chega uma idade na criança que ela olha para o pai e para a mãe, suja a mãozinha, ela chega no pai e na mãe e fala que sujou e não gosta de ficar com a mão suja. É ou não é assim, pais? Aí você tem que limpar a mão dela porque ela sujou, e ela vai amadurecendo, e aí ela se torna adulto. E quando nós nos tornamos adultos, vamos ser sinceros, são poucos os dias que a gente entra no banheiro por causa de sujeira. É uma sujeira natural da vida. Sim, é um suor que a gente andou no sol, não é aquela coisa impregnada que era numa criança lameada. Então a diferença entre a obra santificadora do Senhor e a realidade da pureza é essa distância. A obra inicial é Deus que te limpa, Ele te purifica, Ele te santifica. Depois você começa a perceber a sujeira, porque você tem luz, você tem clareza a respeito de si mesmo. Você já ficou nu, se enxergou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já se expôs para Ele. Então você começa a perceber a sua sujeira, e você volta todas as vezes que você se suja, porque a sujeira vai se tornando perceptível até o momento. Isso é a manutenção da santidade. E a manutenção da santidade te leva à pureza. A pureza é o filho maduro, que falha, claro, mas é de vez em quando. É de vez em quando que um café cai na roupa e você fica manchado. E foi engraçado, na viagem que a gente fez de avião ano passado, eu coloquei o café
na mesinha do avião, assim, o meu café. Não era a hora do café. Eu levantei, fui lá na cozinha do avião, voo longo, internacional, voltei, pus o café aqui, fui arrumar umas coisas na mochila e fui sentar. A hora que eu fui sentar, eu bati o joelho de baixo pra cima no café e eu tava de camiseta branca. E ele caiu aqui, ó. A Laine lembra. Manchou minha camisa inteirinha, assim, ó. Parecia uma criança. Então essas coisas acontecem com os adultos espirituais? Sim ou não? Porque o pecado vai ser um acidente na tua vida. Porque transitar para o lugar de trevas vai ser um acidente na sua vida. E às vezes de lá você começa a ter perspectivas que estão completamente equivocadas, inclusive as que nós temos um a respeito dos outros. Entenda uma coisa, a perspectiva comunitária normalmente é filtrada pelo que eu enxergo. Então às vezes está totalmente equivocado o que eu penso a respeito de você. Quem já teve uma impressão sobre uma pessoa, mas quando conheceu era outra pessoa? Porque tem a ver com a perspectiva. Aí nessa viagem, porque na outra fui eu, nessa última que a gente fez agora, aí eu que joguei café na Laine. Coitada. Busca um café pra mim, Rô. Falei, busco. Levantei, fui lá, trouxe um pra mim, um pra ela, assim, ó. Aí eu dei o dela na mão dela e eu fui sentar. A hora que eu fui sentar, eu meti o meu cotovelo no cotovelo dela. Aí ela tava com o café aqui, eu bati aqui, ó. E assim, ó. Que cor que era a camiseta que ela tava? Branca. Cada vez é um, né? Poxa, toda vez eu. Então o que acontece? Quando nós amadurecemos com Jesus, nós também erramos. E o lugar que nós mais erramos, presta atenção no que eu vou falar, já não é mais na lama. O erro dos amadurecidos normalmente não é o erro da lama, porque a lama a gente vê fácil. Vê ou não vê? Pensa naturalmente. A gente escolhe o lugar que vai parar o carro para não sujar o tênis. Estou errado? Para não sujar o sapato. O erro dos amadurecidos, querido, é o orgulho, é a arrogância, a presunção, é o se achar de mais ou se achar de menos. O erro dos amadurecidos é às vezes ter tido uma rendição inicial enquanto era infantil e criança, espiritualmente dizendo, e agora já não levantar mais a mão para o alto porque acha que já não precisa da ajuda de Cristo para viver santidade. Ele moldou a sua vida num modelo que ele entende que aquilo que ele vive já é santo. E eu vou te falar uma coisa, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia da redenção. Não acabou o que Deus está fazendo em você. Você entendeu? Não concluiu a obra que ele tem para fazer. Ah, existe um monte de espinho, um monte de filtro ruim aí dentro. Você se acostumou a viver longe da lama, mas não deixou Deus limpar a sua visão, a sua luz, trazer luz e clareza de uma realidade que Ele quer que você enxergue a vida. Então às vezes tudo na vida é filtrado a partir da tua arrogância, da tua presunção, dos seus medos, dos seus traumas, de um lugar de vítima. Às vezes você viveu numa igreja muito tempo, a igreja te magoou e você não quer mais saber de se envolver em nada. Não, eu vou na igreja, eu entro, sento, vou embora para casa. Sabe o que é isso? É filtro sujo. Você levantou as mãos quando aceitou Jesus, mas esqueceu de levantar as mãos para Ele transformar o teu coração por completo. Você bloqueou a obra contínua do poder de purificação do Espírito Santo dentro de você. E nós fazemos isso. Aí com isso, sabe o que acontece? Nós vivemos cheio de conflitos. Aí a gente tem um monte de problema. Que tipo? Todo tipo. Problema relacional, problema emocional, problema físico, problema... E por que a gente tem tanto problema? A gente vai parar de ter? Não, a gente não vai parar de ter. Só que ao invés de enxergar o Golias a partir da dor de uma trincheira, eu vou enxergar o Golias a partir do poder do meu Deus. Só que para isso eu preciso deixar Ele limpar meus filtros. Eu preciso pedir que Ele me dê a perspectiva certa. Eu preciso enxergar as coisas a partir dEle, não a partir de mim. E nós temos que enxergar tudo a partir de nós, inclusive o próximo. Aí os nossos relacionamentos são superficiais. Eu não tenho amizade verdadeira com ninguém. Por que não tenho amizade verdadeira com ninguém? Porque tudo eu filtro a partir da minha dor, a partir dos traumas que eu já tive, a partir das frustrações que eu já vivi.
E aí eu vou meio que excluindo tudo e todos ao meu redor para tentar viver protegido. Só que você não está vivendo protegido, você está se encarcerando. Isso não é proteção, isso é prisão. Isso está te cercando, te pressionando e te aprisionando de novo num lugar de escuridão. E você não está vendo. Por quê? Porque você olha para trás, não, mas já fui livre daquele pecado, daquele outro. Só que a gente está falando da lama. E hoje, agora, nesse momento da pregação, eu já não estou mais falando da lama. Eu estou falando das vezes que você vê e não vê. Ouve, mas não ouve. Não percebe, não entende. Porque você não deixa entrar no teu coração. Que afinal você já se acha bom demais. Cristo quer te transportar hoje, de novo. Para que lugar? Para o lugar não onde você vai começar a ver de verdade. Primeiro você, e depois todos que estão ao teu redor. Porque normalmente, sabe por que os casamentos acabam? Os casamentos acabam porque os casais focam só na coisa ruim do outro. Sabe o que é isso? Filtro errado, perspectiva errada. Porque tem um monte de coisa ali que fez você se apaixonar. Tem um monte de coisa ali que fez você amar. Tem um monte de coisa ali que fez você decidir dividir a vida. Só que aí você fica focado nas picuinhas que te separam. Por quê? Porque isso tem a ver com o teu filtro e com a tua dor. Você se acha infeliz porque você está enxergando só da perspectiva que você quer enxergar. E a gente precisa mudar isso. Esses dias lá em casa eu estava bravo com um negócio agora, antes, 2 ou 3 dias atrás eu estava bravo, fiquei bravo com a Laine. Aí ela olhou para mim e falou assim: você sabe que isso tem a ver com você, né? Eu falei: claro que eu sei que tem a ver comigo, eu só não estou conseguindo lidar com isso. Então deixa eu processar e tentar lidar com isso. Sim, tinha a ver comigo, não tinha a ver com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tinha a ver com a forma com que eu estava enxergando a situação. E eu sei. E o terrível é isso. Quando a gente foi transportado para Jesus, com Jesus para um lugar, a gente vê as coisas e a gente vai ter um conflito de não conseguir lidar com certas coisas. E isso na verdade se torna pior e melhor ao mesmo tempo. É melhor porque eu vejo e pior porque eu fico em conflito, porque eu não consigo resolver a porcaria que eu sou aqui dentro. E isso é ótimo. Por quê? Porque eu tenho que recorrer a Deus. E enquanto nós não chegarmos nesse lugar, nós vamos viver a vida de máscaras. Você entendeu? E esse é um lugar, é terrível e maravilhoso. É terrível porque você vê, mas é maravilhoso porque você vê. Porque a hora que você viu, você vai perceber que você é incapaz de resolver o seu conflito interior. Só que aí você vai ter que recorrer a quem? Ao único que pode te fazer ver da perspectiva certa, que é Jesus. E isso não é um jeito de se viver, é um lugar a se estar. Quer ler comigo? Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, para a gente finalizar. Aqui Paulo descreve o que eu estou pregando. E aí, obviamente, Paulo era bem melhor que eu. Então vamos ver o que ele falou? Vamos, porque se ele falou e está na Bíblia, se ele diz, está dizido. Ok? Então vamos. Eu vou trazer tudo para a primeira pessoa, tá? Eu não estou distorcendo a palavra não, só estou trazendo para nós. Então vamos lá. Nós estávamos mortos. Aonde? Nas nossas transgressões e pecados. Então onde nós habitávamos? Num lugar de morte. E às vezes você ainda se encontra lá, porque a tua vida está pautada num lugar de morte. Você vai ver o que é uma vida estar num lugar de morte. Presta atenção. 2. Nos quais costumávamos viver pecados e transgressões, quando nós seguíamos a presente ordem.
deste mundo. Olha só, este mundo tem uma ordem. E a ordem é: faça igual a todo mundo. Só que a tua mãe estava certa, porque o teu Pai Celestial fala a mesma coisa para você. Você não é todo mundo, você é filho do Altíssimo. Então a verdade é que quer viver de um jeito bem evangélico e bem igual a todo mundo, você ainda continua inserido num ambiente de morte. O lugar que você está ainda é de morte. Ah, pastora, mas se eu for viver diferente é porque vão falar de mim, porque eu vou ser demitido. Olha, tá bom, se teu emprego vale mais do que a sua salvação, vai em frente. Você tem que decidir o que tem valor para você. 2026 está aí. Eu só estou tentando trazer a pregação para você não entrar igual lá. Vamos? Nós vivíamos de acordo com a ordem desse mundo, segundo o tinhoso desgraçado Satanás, o príncipe do poder do ar. É dele que Paulo está falando. O espírito que atua hoje nos que vivem em desobediência. E o que é obediência e o que é desobediência, pastor? Depende. Depende? Porque nós temos um livro de conduta que chama Bíblia, correto? A Bíblia nos dá padrões, correto? Só que existe um monte de coisa que quando a gente é transportado para o reino da luz, que a gente vê em nós, que é pecado para um e não é para o outro. É legal para um e ilegal para o outro. Então a obediência tem a ver com o nível de relacionamento com Deus, não com faça e não faça. Tem um pastor amigo meu, eu gosto de contar essa história porque é interessante. Tem um pastor amigo meu, ele é lá de Santa Catarina, do Mevan, mas hoje ele está pastoreando o Mevan Curitiba, pastor Muracava. A primeira vez que ele veio em casa, eu falei assim: ô Mura, eu vou fazer um café, você quer? Ele olhou para mim e falou assim: não, me converti. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei: ai, Mura, como assim? Ele falou assim: ó, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fumava, ele falou, antes de conhecer a Cristo, e fumava muito. Você não pita? Não, eu pito muito. Só quem sabe o meme entendeu. Ele pitava muito. E aí, o que ele falou? Pastor, toda vez que eu terminava de fumar, eu tomava uma xícara de café. Então, para mim, café me leva a um vício. Então, o café para mim é ilícito. Então, eu tomo chá. E ele tomava chá. O que é isso? Isso é nível de relacionamento. Eu entendo quem eu sirvo, eu vejo a luz entrando em mim, percebo a minha sujeira, e na minha sujeira eu tenho aquilo que é obediência, que eu tenho que seguir, e que se eu não seguir é desobediência para mim. Só que isso é lá para os maduros, porque a lama é fácil de identificar, está escrito na Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem os que vivem na desobediência. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem um monte de gente aqui que sabe o que precisa fazer e não faz. Ou não? Ou eu estou mentindo? Tem um monte de gente que já ouviu de Deus o que tem que ser feito e fica correndo, fugindo, se esquivando. Por quê? Porque não quer ir um passo mais fundo, de percepção de si mesmo, de percepção do coletivo, de percepção da vida. A vida de Cristo. Quer ficar nesse stand-by de vamos levando a vida. Quem faz isso é o Zeca Pagodinho. Ele que vai deixando a vida levar, a vida leva eu. A vida não tem que te levar para lugar nenhum. Você tem que encontrar a vida em Cristo, para viver uma realidade que Ele quer te dar a partir da perspectiva dEle. Mas vamos continuar. 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Como que é viver entre eles na ordem desse mundo segundo o príncipe do ar? É viver satisfazendo as vontades da nossa... Vocês estão comigo? Está escrito aí? É viver satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então você quer saber o que é viver em desobediência? Faça tudo que te dá na telha. Permita-se. Saia do armário. Seu corpo, suas regras. Viva do jeito que você quiser viver. Você é livre.
Não é isso que o mundo prega? Essa é a ordem do presente século. Mas a ordem de Cristo para você é outra. Entendeu? Você entendeu a diferença? Então todo mundo que vive satisfazendo seus desejos, os seus pensamentos, e segundo a sua carne, esses estão ainda em trevas. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Porém, entretanto, todavia, sempre tem uma vírgula com Deus. Deus que é rico em misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. Nos tirou da lama só porque Ele nos ama. Nos atraiu para o reino da sua maravilhosa luz. Nos transportou de um lugar e nos levou para outro. Mudou a nossa perspectiva. Nos fez ver a vida com cores. Nos fez ver o brilho da luz, o brilho do sol. Nos fez enxergar o outro a partir da perspectiva que Ele tem. Nos fez ver o melhor que Deus tem para tudo que nós vivemos aqui. E deixa eu te falar uma coisa: não é porque você foi transportado para lá que às vezes a doença não vai bater na tua porta. É que a doença hoje tem outra perspectiva. É que a dor agora tem uma outra função. É que a aflição agora é didática e não mais para a tua morte. Porque agora você vê como Ele quer que você veja. E um dia nós também o veremos face a face. E o conheceremos como Ele é, assim como somos conhecidos dEle. Mas vamos continuar a leitura. Pela graça nós somos salvos. E se é pela graça, é de graça. E se é de graça, é o preço do sangue de Cristo na cruz. Entendeu? O que eu faço, pastor? Só levanta as mãozinhas e fala para Ele: Jesus, me transporta. Cansei de viver assim. Eu acho que você devia olhar para você hoje. Muitos aqui deviam olhar para si hoje e falar: Jesus, cansei de ser hipócrita. Cansei de fingir. Cansei de ver tudo amargo e azedo. Cansei de ver tudo escuro. Tudo a partir da minha dor. Tudo a partir do meu medo. Tudo a partir da minha falta, da minha carência. Entenda uma coisa: todo mundo aqui é carente em alguma área. E você conduz a sua vida a partir das suas carências. Nós conduzimos as nossas vidas a partir da nossa carência, porque a gente estacionou nesse lugar ruim e ficou ali e não pede para Jesus entrar nessas áreas. Por quê? Porque, como eu disse, é confortável e desconfortável ao mesmo tempo. É um lugar que você fala: uau, olha onde eu estou e como eu estou vendo. Ao mesmo tempo você olha para você e fala: que porcaria é essa que eu estou vendo? É como foi o meu conflito com a Alain nessa semana. Você entende o que eu estou falando? Você sabe que isso tem a ver com você. Eu falei: eu sei, eu só não consigo resolver. Ainda bem que eu não consigo resolver, porque se eu conseguisse resolver eu era autossuficiente. Mas como eu não consigo resolver, eu sou dependente. Dependente de que Ele faça, dependente de que Ele mude, dependente de que Ele transforme, de que Ele me regenere, de que Ele me dê outra perspectiva, de que Ele faça o que eu sou incapaz de fazer, de que a graça dEle, mais uma vez, atue dentro de mim, numa perspectiva que eu ainda não entendi. E com isso Cristo vai sendo revelado dentro de você, e você vai entendendo Cristo de uma maneira completamente diferente. Vamos continuar a leitura? 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, porque a gente estava morto lá nesse lugar. E com Ele, com Cristo, fez o quê? Nos fez assentar aonde? Em regiões celestiais. Em quem? Você entendeu porque tua perspectiva muda? Porque agora você já não vê mais da terra pela terra. Porque agora você está em Cristo.
E estando em Cristo, você passa a enxergar a partir da perspectiva de Cristo. Porque você já não está mais assentado aqui. Os seus pés estão no chão. Mas espiritualmente você está no mesmo lugar que Josué e Caleb. E espiritualmente você está no mesmo lugar que Davi. E espiritualmente você está no lugar onde você vai enxergar tudo de uma perspectiva completamente diferente. E eu vou te contar uma coisa. Vão ter dias que vai vir um furacão ao teu redor. Furacão não, um tornado ao teu redor. E tudo roda. E você não enxerga nada. Mesmo estando em Jesus. Quem já aconteceu isso? Aí você começa a fazer o quê? Quando você para de ver, clamar. E é tudo que Ele precisa. Que você clame. E não reclame. Mas clame. Jesus, me deixa entender tudo isso que está acontecendo. Me faz ver a partir da tua ótica. Essa foi a oração que eu fiz quando eu me vi sentado numa cadeira de rodas. Com os 2 pés massacrados. Primeiro café da manhã que eu tomei, eu debrucei na minha mesa assim, ó. E eu tomando café que a Laine fez e me serviu, porque nem condições de fazer isso eu tinha. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ele começou a falar. E eu chorei igual criança. Porque toda dor é por enquanto. Tem uma canção que diz isso. Mas todo o amor de Deus é para sempre. Então a dor é apenas didática de Deus para te conduzir a um lugar de ainda mais conhecimento, mais percepção, mais visão, mais luz, mais clareza. Se nós entendêssemos isso, nós reclamaríamos menos e clamaríamos mais. Nós reclamaríamos menos e amaríamos mais. Nós apontaríamos menos o dedo e aceitaríamos mais. Nós amaríamos mais. Todas as coisas seriam diferentes. Mas começa com um ponto. Quando você levanta as mãozinhas e fala, Jesus, me leva para lá porque eu preciso me ver. É por isso que a primeira pregação do evangelho é arrependei-vos. Só se arrepende quem vê. Para a gente terminar, Deus nos ressuscitou e fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, eu vejo porque eu me esforcei, estudei teologia, fui no culto todo domingo, participei de todos os aprimores da igreja. Não, eu estava em todos os garis. Isso não é mérito nenhum. Não diante dele. Diante dele é um coração contrito e quebrantado que ele não despreza. É um Davi se enxergando e falando assim, Deus, restaure em mim a alegria da tua salvação. Porque eu perdi ela, porque eu voltei para a lama. E eu estou aqui de novo sujo e preciso da tua graça e misericórdia outra vez. Só que isso é um processo contínuo. O que ele começou, ele ainda não acabou. Só que tem gente que conseguiu interromper o que Deus está fazendo. Com o quê? Com orgulho. E um dos piores orgulhos que tem é o orgulho religioso. É terrível conversar com uma pessoa, quando você começa a conversar com ela e a primeira resposta dela para você é, eu já sei. Sabe, mas não vive. Sabe, mas não entende. Entende? Recebeu aqui, mas não recebeu aqui. Hoje Jesus quer te pegar por dentro. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, é aí dentro que ele vai pegar hoje. Não tem a ver com o que você sabe. Fala para ele, não tem a ver com o que você sabe. Tem a ver com quanto você se rende. Coloque-se de pé.